Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar início no nosso curso de Excel, fórmulas básicas para que você possa turbinar sua produtividade no dia a dia, no seu trabalho, e assim conseguir fazer funções desde as mais básicas até um pouco mais avançado nesse primeiro vídeo. A gente já vai ver um pouquinho, para que você possa se desenvolver bem. Meu nome é Jonathan Sampaio, eu já trabalho com Excel há mais de 5 anos, e tem sido muito útil para mim, né, buscar se aprofundar, aprender mais e tem me ajudado muito no meu trabalho. Então espero que esse material possa ajudar vocês a se desenvolverem, a melhorarem na carreira, no trabalho, na vida pessoal. Não sei qual é exatamente o objetivo, mas espero que tenha frutos bons na vida de cada um. Então a gente vai trabalhar aí hoje 8 fórmulas, basicamente, são as primeiras fórmulas que nós vamos trabalhar em uma série de vídeos de Excel para que você possa ir do mais básico até o intermediário e avançado. Acompanhe os próximos vídeos, não deixa de se inscrever, curtir esse aqui para não perder os próximos conteúdos. A primeira fórmula que nós vamos aprender é o soma. É uma fórmula bem simples, tá bom? Ela é bem tradicional e ela é muito utilizada no dia a dia mesmo, até mesmo nos níveis mais avançados ainda utilizamos muito o soma. Então, basicamente, ela soma números, né? E existem duas formas da gente fazer isso. Inicialmente, para você que ainda está no nível mais inicial, para nós iniciarmos uma fórmula no Excel, a gente seleciona a célula a qual vamos desejar trabalhar ou inserir uma fórmula e entramos com o sinal de igual para abrir aquela equação ou fórmula, como preferir, né? Então, para somar, eu posso fazer isso de duas formas. Então, eu abri aqui o igual e eu posso ir selecionando as células que eu desejo somar e apertando o sinal de adição consecutivamente aqui em cada célula que eu vá adicionando, tá bom? Mas isso é uma fórmula mais lenta e demorada. Imagina se eu tiver dezenas ou até mesmo centenas de linhas. Eu vou ter o resultado aqui, né, após apertar o Enter, mas isso não é interessante. Então eu vou igual, soma. Para eu também, a gente costuma falar chamar uma fórmula, né? Então eu vou aqui escrever e quando ela aparecer aqui para mim, eu posso apertar o Tab. Então apertei o Tab, ele já abriu a fórmula da soma e eu seleciono todas as células a qual eu desejo somar. Fecho parênteses, dou Enter e ele já traz aqui para mim a soma total, tá bom? Dessas células aqui a qual a gente está verificando, tranquilo? Então essa é a primeira fórmula da soma. Agora vamos melhorar um pouquinho, avançar um pouquinho mais. A fórmula do conte.c. Então basicamente o conte.c conta células diferentes de zero ou nulo, melhor dizendo, células que não são nulas, baseadas em determinado critério, tá bom? Então, nesse exemplo, eu quero que ele conte o total de vendas, né, que cada vendedor teve. Então, aqui eu tenho uma tabela com as vendas por vendedor, mas para iniciar, eu quero saber somente quantas vendas cada um deles tiveram. Então, aqui no primeiro vendedor, eu venho igual conte.c, tá bom? Eu só vou utilizar um critério, logo mais a gente vai ver o conte.6 também, que trabalha com mais de um critério. Então ele aqui, após eu abrir a fórmula, ele já me pede um intervalo, né? Aqui sempre eu vou ter o auxílio do próprio Excel para me dizer a sintaxe, né? Ou seja, a escrita correta daquela fórmula. Então ele já me pede aqui o intervalo. Eu venho aqui, seleciono o intervalo dos meus vendedores, vou fazer aqui uma operação que é bem interessante, vou explicar logo ela também, que a gente chama de travar, né? Para fazer isso eu vou apertar o F4, né? Você pode apertar no seu teclado também. F4 ele já trava, né? Você vê que ele já insere o sinal de cifrão nas células, ou seja, quando eu for utilizar essa mesma fórmula em uma outra célula, a gente vai já ver isso, ele não vai andar, né? Ele não vai movimentar esse intervalo. Então eu selecionei meu intervalo, travei meu intervalo, ponto e vírgula, e ele me pede o meu critério. O meu critério aqui é o vendedor, tá bom? E aqui eu clico em cima do nome do vendedor, fecho parênteses, dou Enter. Então ele diz que esse vendedor específico teve 4 vendas. Então eu venho aqui, João teve 1, 2, 3, 4 vendas, tranquilo? Agora, como eu falei para vocês, eu vou simplesmente puxar essa fórmula para as células de baixo.
Como eu travei aqui esse intervalo, ele vai manter esse mesmo intervalo, ele não vai movimentar. Vou fazer aqui o exemplo para vocês, para título de curiosidade, informativo, sem travar. Eu vou apertar F4 de novo até ficar sem o sinal de cifrão e vou puxar. Olha o que acontece. Agora ele anda com o intervalo. Você observa aqui, ó, que ele não analisa todo o intervalo que eu desejo. Isso pode ser um pouco perigoso, porque eu posso perder algumas informações e não ter o valor real, tá bom? Então, muito cuidado quando você for trabalhar com esse tipo de intervalo. Sempre toma cuidado para travar aqui o início e o fim dele. Número de vendas totais, vai mais uma dica também. Eu posso utilizar a fórmula conte.valores, tá? Então, conte.valores, ele simplesmente faz uma contagem de todas as células diferentes de nulo. Então, eu venho aqui, seleciono o intervalo, dou Enter, eu tenho 15 vendas totais. Se eu somasse, será que daria igual? Somasse as vendas individuais, então deu igual também, valida a fórmula. Tranquilo até aqui? Vamos avançando, fórmula conte.6. Agora, diferentemente de apenas um critério, eu tenho dois critérios, por isso conte.6, ou seja, duas condições. Agora eu quero saber quantas vendas o vendedor teve para cada tipo de produto. Então agora o desafio fica um pouquinho melhor. Então eu vou abrir aqui a minha fórmula, igual, chamo a equação conte.6, intervalo de critérios 1, ou seja, o intervalo a qual eu vou buscar o meu primeiro critério. Então eu vou utilizar aqui como referência o intervalo dos vendedores. Já vou aplicar aqui também aqui a função de travar esse meu intervalo, dou ponto e vírgula, e agora eu seleciono o meu critério, que é aqui a minha célula H, lembrando que no Excel eu tenho uma referência de células entre letras e números, onde no cruzamento delas, como se isso fosse um plano cartesiano, eu tenho o endereço da célula. Então essa é a minha célula H4, tá bom? Aqui também eu vou precisar bloquear essa célula, travar ela. Por quê? Quando eu for levar essa equação para as demais células, eu não quero que ele perca a referência da coluna. Por quê? Porque eu vou andar para o lado com ela. Então, se eu levasse ela sem travar, ele ia movimentar junto. Você observa aqui, se eu trouxer ele para cá, ele perde a referência do vendedor. Então, como consertar isso? Eu venho aqui na minha original, dou 2 cliques para que ele possa me mostrar de novo a célula. E agora eu vou dar F4 até ele manter o sinal de cifrão somente no que eu quero travar, que é a coluna, tá bom? Dou Enter. E aí eu selecionei o meu primeiro critério, mas agora eu quero trabalhar com 2 critérios. O que eu faço? Dou mais um ponto e vírgula, ele vai me permitir criar o critério 2, selecionar o intervalo 2 dos meus critérios, que são justamente os meus produtos. Selecionei o intervalo, travei o intervalo, ponto e vírgula, seleciono o meu critério 2, que aqui é esse produto, também travo ele, só que agora eu não quero que ele movimente na linha, eu quero que ele fique nessa linha. Então eu vou selecionar F4 até o meu número 3 ficar com o cifrão do lado. Já está aqui tudo certinho, vou dar um Enter. Então esse vendedor fez apenas uma venda desse produto. Então olha só, quando eu busco aqui a condição que atende a essa minha necessidade, então esse vendedor teve realmente somente uma venda desse produto. Tranquilo? Vou aqui puxar para o lado e para baixo sem problemas, tá? E aqui ele vai preencher todas as minhas células também com essa mesma função. Olha só, esse vendedor não vendeu nenhuma unidade desse produto, não fez nenhuma venda de camisa. Antônio vendeu 2 camisas, Pedro vendeu 3 calças e assim sucessivamente, tá? Posso fazer aqui o total tranquilamente, vou simplesmente somar, vou fazer a soma aqui das minhas vendas e monto uma tabelinha, e aqui para o meu dia a dia eu já poderia ter uma tabela de vendas do meu time comercial, Aqui a gente vai sempre buscar exemplos práticos para estar passando para vocês. Tranquilo? Então a gente já viu nossa terceira fórmula. Vamos para o soma C. Agora, diferentemente do conte, eu não quero mais contar. Eu quero somar
uma coluna a qual eu vá obedecer um determinado critério. Eu quero somar a coluna de venda baseado no meu vendedor. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui com soma C, abro a fórmula, ele me pede um intervalo total, tá? Então, o meu intervalo total é o vendedor e o valor de venda. Vou travar para ficar mais tranquilo, ponto e vírgula, e clico sobre o meu critério. Dou mais um intervalo, ele vai me pedir o intervalo de soma, que é o intervalo onde estão os valores, né, que eu vou somar, né? Então aqui, diferentemente da anterior, eu seleciono todo o intervalo, porque uma coluna ele vai buscar e na outra ele vai fazer a soma, tá bom? Então meu intervalo de soma é a coluna valor venda, também vou travar ela, fecho parênteses, enter. Então eu tenho que João vendeu R$ 149, Maria 162, Pedro 99, Antônio 107, no total de 517, tá bom? Então se eu vou validar, João teve essa venda e essa venda, e o total realmente é de R$ 149. Tranquilo. Aqui eu já deixei preparado com a soma embaixo, então ele tem R$ 517 ao todo. Vamos agora para a nossa quarta fórmula dessa aula, fórmula soma 6. Semelhantemente ao conte 6, eu vou fazer a soma com dois critérios, tá bom? Então, para a gente conseguir acelerar um pouquinho, eu acredito que vocês já pegaram a lógica, eu vou fazer o exemplo e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Então, eu abro aqui a fórmula soma 6, lembrando, eu vou fazer uma soma de uma determinada coluna baseado em dois critérios. Agora, ele me pede primeiro o intervalo de soma, observe aqui novamente na sintaxe da fórmula, na escrita correta da fórmula, ele me pede o intervalo de soma. Então, eu vou selecionar, já vou deixar travado para não ter problemas, ponto e vírgula, intervalo de critérios são os meus vendedores, travo, ponto e vírgula, seleciono meu primeiro vendedor, vou travar na coluna, porque a gente já viu que para esse exemplo eu vou precisar deixar ele somente nessa coluna, dou ponto e vírgula, seleciono o meu segundo intervalo de critérios, travo ele também, ponto e vírgula, seleciono o meu critério 2 e aqui eu vou travar somente na linha, fecho parênteses, dou enter e aqui está pronta a minha fórmula. Então eu tenho que João vendeu R$ 39 em camisas, em calças e R$ 110 em camisas, tá bom? Aqui ele vai somar os mesmos R$ 149, só que agora está distribuído entre produtos, tá bom? Então ao todo também 517, mas aqui eu tenho um detalhamento maior, tá bom? Então essas foram nossas primeiras 5 fórmulas de hoje. Vamos para as 3 últimas já, PROC V, PROC H e subtotal. Tem alguma dúvida até agora? Não esquece de deixar nos comentários, a gente vai buscar solucionar todas. E não deixa de acompanhar, melhor dizendo, o final dessa aula que eu tenho uma surpresa, tá bom? Para você. Aqui eu vou trazer agora a fórmula PROC V. O que é a fórmula PROC V? Ele vai fazer uma procura de um determinado valor baseado nas colunas de forma vertical, por isso o V, né? V de vertical. Então aqui nesse exemplo, ele está me pedindo qual algoritmo romano correspondente, né, ao nosso algoritmo arábico, né, ou ao algoritmo que nós utilizamos no dia a dia. Então ele vai me pedir para trazer aqui ao lado o algoritmo romano correspondente ao número 119. Como é que eu posso fazer isso de forma rápida? Igual, vou chamar a fórmula PROC-V, o meu valor procurado, nesse caso aqui, é o valor que eu estou buscando. Eu vou selecionar aqui em cima do 119, dou um ponto e vírgula, matriz tabela. Nessa matriz tabela, aqui tem um ponto importante para o PROC-V, tá? O primeiro deles é que para esse exemplo eu posso aqui de forma simples, como eu não tenho nenhuma informação em cima da linha de número 1, eu já tenho a minha tabela, eu posso simplesmente vir aqui e selecionar as colunas A e B, tá bom? E aqui eu nem preciso travar, porque quando eu seleciono desse formato, ele já mantém todas as duas colunas de forma fixa para mim, tá bom? Sem pular as linhas. E aqui tem um ponto interessante, o PROC-V, ele funciona como a nossa escrita, né? Da esquerda para a direita. Então, a minha coluna de referência para busca sempre precisa estar mais à esquerda
da coluna da informação que eu estou buscando. Então, por exemplo, nesse caso, o meu algoritmo romano está à direita do meu algoritmo arábico, que está aqui, ó, mais à esquerda. Se tivesse invertido, não iria funcionar, porque ele sempre olha da esquerda para lá e nunca da esquerda para mais esquerda ainda, para antes, né? Então, sempre fica ligado nesse detalhe quando for fazer o PROC-V. Se você não encontrar, né, não tiver resultado, pode ser por conta disso, tá bom? Então, selecionei minha matriz tabela, ponto e vírgula. Ele me pede aqui o número do índice da coluna. O que é isso? Ele analisa as colunas de forma sequencial. A primeira coluna que eu coloco na minha matriz já é de número 1. Então, do número 1, sempre somando mais uma coluna para a direita, são os índices, né? Então, para ele aqui é a coluna 1 e aqui é a 2. Aqui eu vou dizer para ele o número da coluna a qual eu vou buscar. Né? Nesse meu exemplo, eu tenho apenas 2, então o índice vai ser 2. Mas imagine aqui que eu tivesse um número maior de colunas. Se eu tivesse aqui 10 colunas e quisesse trazer a oitava como índice, poderia fazer também tranquilamente. Ponto e vírgula, procurar intervalo. Ele vai perguntar se eu quero intervalo verdadeiro, que significa uma correspondência aproximada, ou seja, um valor aproximado ao que eu quero, não é o que a gente deseja. 90% dos casos, eu particularmente, né, utilizo sempre a correspondência exata, não utilizo a correspondência aproximada, que é simbolizada pelo número 0, tá bom? Então, a correspondência exata é o número 0, fecho parênteses, dou Enter, ele vai trazer o algoritmo romano correspondente ao número 119, tá bom? Então, só para validar o exemplo, também vou trazer das fórmulas aqui de baixo. Então, o algoritmo romano correspondente ao número 81 e ao número 143. Tranquilo? Então, esse é o PROC-V. PROC-H, nosso penúltimo exemplo, é a mesma lógica do PROC-V. Aí aqui eu já vou ser um pouco mais rápido. A única diferença é que ele olha na horizontal, tá bom? Então, aqui eu vou dar um igual, PROC-H, tab, estou procurando esse valor, ponto e vírgula. Minha matriz tabela vai ser as linhas do número 1 e 2. E aqui, como eu vou arrastar para baixo, aí aqui sim, porque ele está na horizontal, eu vou ter que travar essas duas linhas. Dou ponto e vírgula. Número do índice da linha, a mesma lógica do índice da coluna, mas agora de forma horizontal, ou seja, eu quero a minha linha de número 2. A correspondência é exata, fecho parênteses, dou Enter e o exemplo funcionou perfeitamente, tá bom? Vamos para a nossa última fórmula de hoje, subtotal. Aí aqui vou pedir a atenção de vocês mais um pouquinho também, porque no Excel a gente costuma trabalhar muito com filtros para analisar tabelas, principalmente tabelas aí, né? Então aqui eu crio um filtro, né? Posso criar um filtro, a gente vai ver essa questão de manipulação de filtros mais lá na frente. Mas é importante ressaltar aqui o subtotal, né? Porque se eu vier aqui e aplicar uma soma simples nesse meu intervalo, ele vai me trazer o total de vendas, né? E aí, por algum motivo, eu quero filtrar quanto algum vendedor teve de vendas num determinado período. Então, eu seleciono aqui um vendedor aleatório e eu posso ser induzido ao erro de que essa soma vai obedecer esse filtro. Mas como a gente está vendo aqui nitidamente no exemplo, ela não está obedecendo, né? Então a soma ela não obedece a filtros. Então muito cuidado quando você for utilizar filtros nas suas análises. Como é que eu faço para resolver esse problema? Subtotal igual subtotal. Ele vai perguntar qual a função que eu desejo utilizar. Então o subtotal eu posso utilizar para várias operações matemáticas. Nesse exemplo eu vou utilizar a operação de número 9, a soma. Ponto e vírgula. Qual minha referência? Seleciono aqui o meu intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Aqui ele trouxe o valor total, porque eu estou sem filtro, mas no momento que eu filtrar algum desses vendedores, ele vai trazer somente a venda desse vendedor, tá bom? Então, essa é uma sacada bem legal, é uma fórmula que é bem interessante de se utilizar para que a gente não possa cair nesse erro, né, de ser enganado pelos filtros. Tranquilo, pessoal? Chegamos à nossa última fórmula. Esse é o material que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. E como eu prometido no início, eu tenho aqui um exercício, né,
que testa aí algumas capacidades do que nós vimos hoje. E aqui tem 2 pontos. Essa planilha eu vou liberar para vocês nos comentários se a gente conseguir bater 100 likes nesse primeiro vídeo, tá bom? Então, se nós conseguirmos bater 100 likes aí nesse primeiro vídeo, eu vou liberar essa tabela de exercício para vocês. Então, aqui ele tem 9 perguntas. No momento que vocês botarem a resposta certa aqui, ela já está ajustada para botar para ficar de verde aí, mostrando que a resposta está certa, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, qual a população do total do país, eu vou fazer de forma bem rápida aqui para ganhar tempo. Então, qual a população total do país? Vou colocar aqui a soma total da minha coluna E, né? Então, vou colocar aqui esse mesmo valor. O ideal é que vocês não façam desse mesmo formato, tá? Busquem fazer de outra forma. Vou colar aqui os valores. Aqui eu tenho uma célula mesclada. Não tem problema, a gente vai resolver isso. Então, olha só, ele já fica verde aqui, tá bom? Então, você vem aqui, coloca as respostas e ele vai apresentar para você o resultado, se está correto ou não. E para eu liberar, a partir dos 100 likes, quando a gente bater 100 likes, a gente já libera essa planilha, tá bom? Tem uma pergunta aqui também que vocês acreditam que vão bater cabeça, então eu já quero deixar instigando para os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que esse material contribua com o dia a dia de vocês, profissional, acadêmico, ou seja, para outro fim. E aguardo vocês nos próximos vídeos e conteúdos aqui do canal, tá bom? Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.